Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal para falar tudo sobre o nosso Palmeiras, trazendo aqui para vocês a Gazeta Esportiva, atualizando as últimas notícias do dia e tudo sobre o mercado da bola, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E a Marina chega novamente, vai contar pra gente o que teve de novidade sobre esse tema. Conto sim, Michele, só relembrando então, a gente trouxe durante essa semana aqui no Gazeta Esportiva as falas do Textor falando, se o Danilo quiser vai acabar indo para o Palmeiras mesmo. A gente sabe que é um desejo de fato do Verdão de ter a sua cria da academia de volta. O torcedor tece ali um carinho muito grande pelo volante que hoje está no Botafogo e está defendendo a seleção brasileira. Então a gente separou dois quadros, um quadro para vocês verem, para a gente comparar os números do Danilo no Palmeiras e no Botafogo. Claro que são números bem diferentes, justamente porque o Danilo tem 100 jogos a mais com a camisa do Palmeiras. São 141 jogos com a camisa do Verdão, 12 gols, 8 assistências e aí uma quantidade de títulos enormes. 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista e uma Recopa. No Botafogo ele chegou em 2025. São no total 41 jogos, mas olha só a quantidade ofensiva de participações em gols do Danilo. 11 gols, 10 só neste ano. Ele está um pouquinho mais para frente ali atuando no Botafogo. E também 7 assistências além da conquista da Taça Rio de 2026. Esses são os números do Danilo, tanto em um time quanto no outro. E sim, existe uns bastidores bem fervorosos para saber para onde o Danilo vai depois dessa Copa do Mundo. O Palmeiras quer ele aqui e lá no Botafogo não pegou muito bem ele pedir para não jogar a última partida do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Corinthians. E aí eu deixo para vocês comentarem sobre esses números do Danilo. Fariam bem aqui ao Palmeiras? Olha, fariam acho que muito bem, né, na minha opinião, porque dá para perceber um upgrade do Danilo, né? No Palmeiras com 12 gols e 141 jogos e no Botafogo 41 gols com 41 jogos com 11 gols. É muito gol em bem menos jogos. Sabe o que isso prova, Michele, Paulo e amigos? Isso prova o amadurecimento do jogador. Sim. Simplesmente uma evolução gigante na carreira, a ponto de hoje, muitas pessoas, inclusive eu, serem favoráveis à titularidade dele na Copa do Mundo. Você tem uma ideia de como ele evoluiu, do quanto ele cresceu na carreira, em termos em todos os fundamentos, em tudo. Né? Parte até física, na foto parte a gente técnica, percebe como exato, ele está maior, parte física, né? parte tática, parte técnica, a inteligência dentro de campo, posicionamento, ele evoluiu, ele cresceu demais e os resultados são facilmente vistos quando ele está dentro de campo. Eu venho falando isso já há um bom tempo, Paulo, que o Danilo hoje, ele exerce e pode exercer com qualidade várias funções. Ele pode ser o camisa 5 de um time, ele pode ser um 8, sim, ele pode fazer às vezes de um 10 e tem feito, inclusive, muitas vezes, a função do 9. Ele fica na área e conclui como centroavante, fazendo gols. Então o Danilo hoje, para mim, é o jogador mais completo do futebol brasileiro, incluindo os que jogam fora. Na realidade, quando nós falamos de maturidade, é sempre atentar que os anos vão passando e o jogador vai adquirindo novas experiências. A experiência que ele teve agora lá fora foi muito ruim. Não foi boa uma experiência que ele teve lá fora. Machucou. Machucou, e aí volta de novo para o Brasil, porque quando você é contratado para a Europa, você não quer mais voltar para o Brasil. Você vai voltar para o Brasil no final de carreira. Ainda mais com a idade que ele foi. Saiu novo. Então, essa lesão dele fez com que ele pudesse voltar. Agora, uma das coisas que chama também a atenção é que o Danilo estava treinando com o filho do Ancelotti. Será que o filho deu um toquinho no pai? É lógico. Então, falou, o filho pai, chega pro Danilo e fala o seguinte, bom. Você quer ter oportunidade na seleção? Você tem um belo potencial para ser um dos grandes jogadores aqui no Botafogo. E também ir para a seleção. Então, essa motivação também é uma motivação, Alex, extra. É uma motivação que, anima o jogador. Um raciocínio bem válido isso. Então, lógico que o Danilo, ele fez de tudo nesse pouco tempo para hoje estar onde ele está. E aí vem tudo aquilo que você falou. Ele adquire uma nova experiência, para mim hoje o Danilo
é titular dessa seleção no lugar do Casemiro. Pois é, de qualquer um. O Casemiro. Não é nem no lugar do próprio qualquer Bruno Guimarães também. Até porque, o Bruno até marca. Não, eu sei disso. O Bruno Guimarães até é um jogador que ajuda no setor Sim. de... Se você quer jogar com 3 atacantes, você precisa ter um setor de meio campo ali fechadinho, organizado. Então o Danilo, ele não vai dar um carrinho no atleta como o Casemiro deu no companheiro. Bom, você que acompanha o Gazeta Esportiva já sabe que o Palmeiras está de olho no mercado para mais 2 jogadores. Além disso, o reforço principal é a manutenção do elenco, mas tem jogador que está em alta e que está chamando a atenção, não é isso, Marina? Exatamente, Michele. São 4 jogadores, na verdade, que vem chamando bastante atenção fora aqui do Brasil. A gente sabe quem são eles, né? Gustavo Gomes, Flaco Lopes, Giai, sim, o Giai, que foi bastante criticado, e também o Alan, sabe, gente? Esses 4 jogadores chamam a atenção por conta do protagonismo que eles estão tendo aqui no Palmeiras durante essa temporada. Gustavo Gomes a gente não precisa nem falar, né? O capitão do Palmeiras, capitão também da seleção paraguaia, que vai jogar aí mais uma Copa do Mundo, tem contrato até o final de 2027, a gente foi atrás de entender, de saber se existe algum movimento do Palmeiras para renovar esse contrato antes mesmo da abertura de janela de transferências e até agora o Palmeiras não iniciou essas conversas. Gustavo Gomes está totalmente focado na seleção paraguaia. Já em relação ao Flaco Lopes, ele vem vivendo uma temporada muito boa, assim como foi também a temporada passada, mas nessa são 14 gols marcados, 8 assistências, o que lhe rendeu, é claro, convocações para a seleção argentina, inclusive para a sua primeira Copa do Mundo. O Giai está lá junto com o Flaco, não está entre os 26 nomes convocados, mas em caso de jogadores não se recuperarem a tempo ali, ele pode entrar com a seleção argentina para essa Copa do Mundo. Também está em alta depois de um início bem difícil, tem sido escolhido no lugar do Kelvin. E o Alan, a gente não precisa nem falar, é um escape ali do Palmeiras, uma cria da academia que o Abel vem utilizando. No ano passado recebeu um aumento salarial, tem contrato até dezembro de 2029. E eu quero saber de vocês aí da bancada, qual desses 4, se saísse, faria mais falta? Uma boa pergunta, hein? Quem faria mais falta? Vou começar agora com o Alex Miller. O Gustavo Gomes, que é o capitão aí, e tem tantos títulos já pelo Palmeiras, merecia um busto lá. Flaco Lopes, que está convocado pela seleção argentina, goleador. Giai, que não é um dos queridinhos do Alex. Mas é o que temos para o momento. E o Alan. Olha que fala. Olha, o que temos para o momento. Mas não é? Mas não faria tanta falta se fosse embora. Se fosse embora hoje, que dia que é hoje mesmo? 4 de junho, faria falta. Porque não tem outro. Que beleza. É o único jogador da posição. E o Flaco? Não, falando da lateral direita. Então. Mas desses 4, se a gente for eleger um que faria mais falta para o time, com toda a reverência que nós temos que ter ao Gustavo Gomes, o Flaco Lopes hoje seria o cara que faria mais falta. Porque se o Gomes não joga, você agora tem o Barbosa, tem o Murilo, tem o Fux, você tem reposição que a diferença técnica não seria tão grande de como você perder, por exemplo, o Flaco Lopes e não tem alguém que faça hoje no grupo o que o Flaco faz. O Alan também seria uma perda sentida, mas um pouco menos do que o Flaco Lopes. Então, acho que no balanço das horas que as coisas podem mudar, vamos ver o que vai acontecer. No balanço das horas, tudo pode que você ia mudar. cantar em algum momento desses. Mas eu acho que o Flaco desses 4, Paulo, para mim, é o que faria mais falta se fosse vendido. Eu concordo com você. Eu não venderia o Flaco. Eu também não. Não venderia. A pergunta Então, foi outra. desses quatro, é qual que faz mais falta? Dos 4, qual faz mais falta? Vai escolher um, Não, o pode Paulo. escolher 2. Não, ela falou um. Eu só pude escolher um Qual também. faria mais falta? É lógico que é o Flaco. É o Flaco hoje, é o principal jogador do Palmeiras. Não tem hoje substituto para o Flaco. O Flaco hoje é o jogador que muitas vezes está armando as jogadas e finalizando. E ele fez uma boa dupla com o Vitor Roque. Quando o Vitor Roque chegou, o Flaco cresceu,
O Flaco foi para a seleção. Os dois cresceram, né? Os dois cresceram. O sistema tático do Abel era completamente diferente. E quando ele viu que os dois estavam bem, ele mudou totalmente o posicionamento tático dele para dar oportunidade para os dois jogarem. Marina tá na tela e o assunto é Rafael Veiga. Conta pra gente qual que é a notícia sobre o ídolo do Verdão. Veiga? Conto sim, Michele, vocês tinham falado sobre a saída do André Jardine. O que tinha a ver com o Palmeiras é exatamente Rafael Veiga, porque o Veiga foi um pedido do Jardine e ele acabou indo para lá, emprestado aqui do Palmeiras, não vivia um bom momento técnico aqui no time, acabou sendo emprestado, inclusive jurando que voltaria, que gostaria inclusive de encerrar a carreira no futuro aqui no Palmeiras. Esteve recentemente na academia de futebol, enfim, sempre declara seu amor pelo clube. E a mídia mexicana já está dando como muito provável que o Rafael Veiga encurte esse empréstimo depois da saída do André Jardine. O Veiga não vem ali fazendo o seu melhor futebol lá pelo México também. E com a saída do Jardine isso vai ser bastante improvável, vai ser mais difícil de ele jogar. Entramos em contato com o staff do jogador, que disse que tudo segue normalmente e que não apareceu nada por hora para ele sair de lá e voltar aqui para o Palmeiras. Michele. Bom, e aí pergunto, Rafael Veiga seria uma boa ser repatriado para o Palmeiras, Alex? Qual Veiga? O de 2020, Esse 21? Veiga atual que não está jogando muito atual lá. E de 2 anos atrás para cá que realmente não rendeu. Mas é o Veiga que cabe em muitos clubes aí. Pode São ser, Paulo. Pode ser. É um jogador que poderia pro Corinthians. Emprestado. Põe emprestado aí. É que pela identidade que ele tem com o Palmeiras, ele não jogaria nos rivais. Não jogaria? Não, de jeito nenhum. Não tem mais isso de poder Ele emprestar? não. Bom, é Ele o não. seguinte, hoje não vai dar tempo do Paulo Sérgio contar mas um a história é boa, babado, a história é boa. um babado da seleção de 94, mas ele vai contar aqui, na semana que vem. E temos umas fotos de bastidores. Semana que vem, babado forte do nosso tetracampeão. Nossa, Tá Léo certo? Dias. Valeu, Alex Mineiro. Obrigada, Paulo Sérgio. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!